Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema da aula de hoje é inequações exponenciais. Vocês viram nas aulas anteriores que nós estamos trabalhando sobre a exponencial. Trabalhamos o conceito, as funções, as equações, e agora nós vamos trabalhar as inequações exponenciais. Então acompanhe comigo o material e registre para tirar a sua dúvida posteriormente. Então nesse caso, a inequação exponencial, nós vamos trabalhar ela três conceitos básicos que vocês já têm base em relação à exponencial, e aí nós vamos retirar um pouquinho para trabalhar as inequações. Então, as inequações exponenciais, usadas para determinar um intervalo de modo que a desigualdade de certas expressões seja válida. Então, vocês viram aí a palavra desigualdade. Ela é muito importante para a esse assunto de hoje. Um outro ponto é em relação à diferença ou desigualdade, que comumente vocês trabalharam na equação com a igualdade. Então, isso tinha uma simbologia diferente naquela situação. Já aqui, na inequação, a simbologia é diferente da igualdade. Nós trabalhamos com desigualdade nessa situação. Um outro ponto importante na inequação exponencial é que pelo menos uma incógnita no expoente e as bases positivas diferente de 1. E aí vocês vão ver o porquê nas próximas situações. E aí nós temos um exemplo aqui de inequação exponencial. Então, nesse caso, nós temos aí um 3 elevado a x menos 1 maior ou igual a 27. Então, vocês percebem aí que esse exemplo ele já está abrangendo os três pontos que nós vimos acima, que é o caso do intervalo, onde nós vamos estudar o intervalo dessa inequação. Ela também apresenta a desigualdade, que é o maior ou igual, e vocês vão perceber que o expoente à base é diferente de 1. Tudo bem? Nós temos também um outro exemplo aqui, que vocês estão vendo na telinha, onde nós temos o 25 elevado a x igual a raiz quadrada de 5. Então, percebam que também nós temos aí uma inequação exponencial, onde nós vamos tratar sobre os intervalos e sobre a desigualdade. Nós temos na inequação exponencial duas propriedades importantes e fundamental para o estudo dessa temática. A primeira delas é quando o meu A é maior que 1. Então, nesse caso, nós vamos ter um A elevado a B maior que um A elevado a C. Implica dizer, trabalhando aí os expoentes, implica dizer que nós temos um B maior que C. Perceberam a situação? Aqui o estudo está se tratando acerca do expoente. Então, observe que por mais que nós temos uma base onde elas são iguais, mas o estudo que nós estamos tratando é em relação ao expoente. O segundo caso é em relação a quando A é maior que 0 e menor que 1. Então, nesse caso, nós vamos ter um A elevado a B maior que o A elevado a C. Isso implica dizer que o meu B é menor que C. E aí vocês vão perceber que esses dois casos estudados na função exponencial, elas advêm da função crescente e da função decrescente da função exponencial. Tudo bem? Agora nós vamos analisar esses dois casos, tá? Então nós vamos ter uma f de x igual a o a elevado a x, e aí nós vamos retratar o primeiro caso, que é quando o a é maior que 1. Então nós vamos ter uma função crescente
como vocês veem na telinha, e aí vocês vão perceber que ela tem um intervalo do expoente aí e da base, né? Por exemplo, é uma demonstração daquilo que nós estávamos falando anteriormente, onde nós temos um AM, então percebam no gráfico, maior que o meu AN, no eixo do Y, tá? Observem. E aí implica dizer que o meu M é maior que o meu N, já no eixo do X. Perceberam? Tudo bem. Agora nós vamos ao segundo gráfico. Ele diz o seguinte, que o meu AM, meu A elevado a M, é menor do que o meu A elevado a N, observando no eixo do Y. E isso implica dizer que esses expoentes, M e N, no caso, o meu M é menor que o N. Tudo bem? Então, vocês perceberam que essas duas condições da função crescente satisfaz quando o meu A é maior que 1. Agora, nós vamos ao caso da função decrescente. Na função decrescente, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter uma f de x igual a elevado a x, com o a maior que 0 e menor que 1. E aí nós vamos ter uma função decrescente, onde nós vamos ter o meu a elevado a m, maior que o meu a elevado a n, implica dizer que o meu expoente m é menor que o n. Tudo bem? E aí vocês veem no gráfico que ela retrata uma função decrescente. Uma outra forma de visualizar isso é que o meu a elevado a m menor que o a elevado a n implica dizer que o meu m é maior que n, conforme retratado no gráfico. Então, nesse caso, quando acontecer de o meu a for maior que 0 e menor que 1, o sentido da desigualdade ela é trocada. Tudo bem? Vamos agora ao exercitando para trabalhar os conceitos de hoje. Então, nós vamos ter aí, resolução de algumas inequações, onde vocês irão perceber como é a resolução dessas situações. Então, no nosso primeiro caso, nós vamos ter aí um 2 elevado a x mais 3 menor que 32. E aí você poderia me perguntar, como resolve isso, professor? Calma, vamos lá. A resolução. Então, nessa letra A, nós vamos ter um 2 elevado a x mais 7 menor que 32. Isso implica dizer que o meu 2 elevado a x mais 7 menor que 2 elevado à quinta. Então, percebam aí que nós vamos, primeiramente, trabalhar as bases desses números. Trabalhar com base expoente, ou seja, nós vamos trabalhar as potências. Então, vocês perceberam que o 32, eu fiz a fatoração em fatores primos e encontrei que ele é 2 elevado à quinta potência. E aí nós vamos ter bases iguais, onde nós podemos trabalhar os expoentes. Então, nesse caso, nós temos um A igual a 2, que é a base. Esse A sendo igual a 2, ele é maior que 1. Então, nós vamos ter aí o sentido da desigualdade, ela vai manter, ela não vai mudar. E que a resolução dessa inequação, ela vai ser da seguinte maneira. Só trabalhando os expoentes agora. X mais 7 menor que 5 implica dizer que o meu x é menor que 5 menos 7. E aí vocês perceberam que nós trabalhamos aí o 7 positivo, ele passou para o outro lado negativo. Ou, como é dito na matemática, nós balanceamos essa inequação. E aí nós vamos ter o valor de x menor que menos 2. Tudo bem? Vamos agora perceber isso na reta. Então, isso implica dizer que o meu x vai pertencer ao intervalo de menos 2 ali, onde está
está a reta vermelha. Então, nesse caso aí, os números que vão satisfazer para a condição dessa inequação está nesse intervalo de menos 2 para o zero. Tudo bem? Aliás, desculpa, para o infinito dos números inteiros. Negativo, tá? Então, o conjunto solução será o x pertence aos reais, tal que o x é menor que menos 2. Então, para qualquer valor que foi dado a x que seja menor que menos 2, ela vai satisfazer a condição dessa inequação. Vamos ao caso B. Então, nesse caso aí, nós vamos ter meio elevado a x mais 1 maior ou igual que 4 elevado a x mais 3. E aí nós vamos trabalhar a base desses números, transformando essa inequação, onde nós vamos ter as bases iguais, que essa é a ideia. Então, nesse caso, o meio, nós vamos ter um 2 elevado a menos 1, conforme as propriedades estudadas anteriormente. E o 2 nós vamos fatorar, que nós vamos ter um valor 2 elevado a 2. E aí vocês vão perceber que a parte algébrica apresentada no expoente, ela se manteve. E aí nós vamos eliminar os parênteses. Então, ficará da seguinte maneira, um 2 elevado a menos x menos 1, maior ou igual que 2 elevado a 2x mais 6. E aí as bases são iguais, com o valor de a igual a 2, então o a é maior que 1, vai se manter o sentido da desigualdade, e resolvendo essa inequação, nós vamos ter um valor de x igual a x menor ou igual que menos 7 terços. E aí vocês vão perceber no enunciado aí que nós vamos ter um menos 7 terço, e aí todos os números menor que ele vai satisfazer essas condições para essa inequação, tá? Então, o conjunto de solução será o x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a 7 terços, menos 7 terços. Vamos ao último caso, onde nós vamos ter um 4 menor que 2 elevado a x mais 1, menor ou igual a 32. Novamente, nós vamos trabalhar aí, onde vocês vão perceber, a igualdade na base. Então, no primeiro número, nós vamos ter a fatoração, que é 2 elevado a 2. O segundo termo da equação, como permanecerá a mesma coisa. E no último termo, 32, nós vamos fatorar novamente e vai ficar 2 elevado à quinta potência. E aí vocês vão perceber que as bases são iguais e nós vamos trabalhar agora os expoentes. Então, nesse caso, nós vamos ter como resposta 1 menor que x, menor ou igual que 4. Ou seja, a nossa solução, x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x e o x é menor que igual a 4, fica exatamente nesse intervalo entre 1 e 4, onde quando aparece aí só o menor ou o maior, a nossa condição aí ela é aberta, então será uma bolinha aberta. E quando for menor ou igual ou maior ou igual, será a bolinha fechada. Para isso, peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas para vocês trabalharem todos os conceitos trabalhados hoje, façam as atividades complementares, uma boa aula e até a próxima.